Hoje eu vou falar com você 5 temas de redação que estão muito cotados para cair no Enem 2020. Então, vamos pro vídeo. Oi, tudo bom com vocês? Eu sou a Ellen e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos falar de um assunto temido pelos estudantes, pelos vestibulandos, por quem vai prestar o Enem, que é a redação. Gente, eu não entendo por que a redação é tão temida, sendo que é muito mais fácil redação, um texto, do que fazer 45 questões de matemática. Enfim, não me julguem, talvez seja mais fácil pra você matemática, né? Eu entendo. Quer dizer, não entendo não. Redação pra mim é mais fácil. Enfim, gente, continuando esse vídeo, a gente sabe que a redação do Enem, seja qual for o curso que você quer prestar na faculdade pública, ela é de suma importância para a sua nota final, para você conseguir alcançar aquela vaga linda e maravilhosa do curso que você está pensando aí agora. Então, preste atenção, porque eu separei 5 temas que tem muita chance assim, de cair no Enem, com o INEP, todos os spoilers, né, as dicas que o INEP tá dando pra gente nas redes sociais, no site, o Ministério da Educação também. Então, vamos lá para você arrasar nessa redação, hein? O primeiro tema que eu vou falar com vocês é educação à distância e seus desafios no Brasil. A gente sabe que a educação à distância tem sido um tema muito discutido esses últimos meses por conta da pandemia de coronavírus, né? Todos os estudantes tiveram que parar suas aulas, sua rotina presencial na escola, na faculdade e ir para casa estudar e tentar manter uma produtividade, né? Muitas vezes o aluno sente dificuldade em ser produtivo, em se concentrar, em focar para estudar em casa, então isso já é um empecilho da educação à distância. E o maior empecilho, o maior problema da educação à distância é a desigualdade social, consequentemente a falta de inclusão digital. Tem muita gente que não tem acesso à internet, a um computador, a um celular, então muitas vezes isso se torna um bloqueio, né? Se torna um motivo para aquele estudante deixar os estudos, né? E a gente já pode linkar com a questão da evasão escolar também, que tem tudo a ver. Muitos estudantes se sentem desmotivados por estar em casa, por não estar tendo como acompanhar as aulas, por não estar tendo como estudar, não estar podendo acompanhar da mesma forma que outros alunos que têm condições de ter o acesso às tecnologias estão tendo. Então, isso vai desmotivando. Muitas vezes, o aluno precisa trabalhar já para ajudar em casa, e aí ele não consegue ver um futuro naquilo, sendo que ele não tem acesso. Então, isso também acaba desencadeando uma evasão escolar. Esse ano saiu uma pesquisa dizendo que muitos estudantes não vão voltar para a escola depois da pandemia. Isso jovens, né, entre 15 e 20 anos que ainda estavam no ensino médio e que não pretendem mais voltar a estudar. Isso é um grande problema para a educação no Brasil, principalmente pensando que não tem como instaurar a educação à distância no Brasil de forma igual, de forma uniforme e que alcance a todos. Então, é uma coisa a ser discutida e que tem sido batida várias vezes na tecla. Então, acho que isso seria um bom tema, né, para o Enem falar. Como o Enem é muito específico, acho que ele falaria educação à distância e evasão escolar, ou educação à distância ligada à falta de preparação dos professores, que isso é um outro problema também, né? Sempre ele vai linkar aquele assunto com algo específico, porque o Enem é desses, né, gente? Então, o segundo tema aqui que eu separei foi desafios para a alimentação escolar no Brasil. Se você parar para analisar as últimas postagens do INEP e do MEC no Instagram, você vai ver que tem muitas, tá passando aqui, muitos posts falando sobre alimentação irregular nas escolas do Brasil e sobre como a alimentação é importante desde a infância. Então, gente, é um tema a se pensar, porque ainda falando sobre pandemia e suas implicações, né? A gente sabe que muitos alunos, logo no começo, março, abril, que tiveram que sair da escola, muitos pais, né, muitas mães ficaram preocupados
com a falta da merenda, porque para muitas famílias a merenda escolar era a refeição mais importante do dia de uma criança. Por isso que foi assim assustador essa questão de tirar a criança, né? Não só pela questão da falta de inclusão digital, mas também essa questão da alimentação. Então, é preciso repensar sobre a alimentação escolar e a falta também de verba, muitas vezes, e também a questão da nutrição, né? Será que as merendas oferecidas nas escolas são devidamente nutritivas, né? Porque a gente sabe que as escolas elas oferecem produtos com valores calóricos também muito altos nas cantinas, né? O aluno tem que comprar, mas tá lá disponível para ele comprar. Então, refrigerante, frituras, outras coisas do tipo que estão à disposição do estudante, né? Principalmente dos mais velhos, mas na infância ainda é preciso, sim, se discutir sobre alimentação e o MEC tem falado muito sobre isso, gente. Até porque a alimentação é algo muito importante que afeta, né, todo o crescimento do indivíduo, inclusive na fase jovem, adulto, enfim, tudo isso que como a criança se alimenta é assim que ela vai levar para o futuro dela. Então, eu acho que esse tema também está bem cotado. Um outro tema, gente, o terceiro tema que eu vou falar aqui com vocês é o analfabetismo funcional e a questão da leitura também na infância. E sobre analfabetismo funcional, tem muita gente que não sabe o que é isso, que não faz ideia de qual a diferença entre analfabetismo normal e funcional. Gente, o analfabetismo funcional é quando o indivíduo ele sabe ler uma palavra, ele sabe escrever as letras, né? Inclusive sabe escrever o nome, sabe ler os números, sabe quais são os números, mas ele não consegue interpretar um texto, ele não consegue entender o sentido das palavras dentro de um texto ou realizar uma conta matemática. Enfim, gente, é quando o indivíduo tem dificuldade de interpretar dados, textos, estatísticas, tudo isso. Ou seja, é um tipo, sim, de analfabetismo, o analfabetismo funcional. E esse assunto também tem sido falado no Enem. No Enem não, gente. Também tem sido falado no INEP, tá? O INEP tá postando várias coisas sobre leitura na infância, sobre a importância de ler para uma criança. E justamente o analfabetismo funcional, ele tem muitas problemáticas. Oi, bem. Vem cá. Ó, quem apareceu aqui, gente, esse é o Billy. Billy, pessoal, Billy. O que foi? Vai. O analfabetismo tem vários tópicos que podem ser abordados, como o trabalho infantil, a falta de assistência familiar, muitas vezes a família não está ali presente na rotina escolar da criança, do adolescente, não sabe das dificuldades no colégio, não sabe o que se passa, né, no aprendizado, nesse processo de aprendizado, porque muitas vezes o estudante vai para a escola, mas ele não absorve, ele não consegue entender e ele se fecha e não conversa, não tem com quem falar, já que nesse caso, né, ele estaria inserido numa família que não dá assistência nesse sentido. Então a gente também tem o trabalho infantil, que é um tópico super, super importante, muito relacionado ao analfabetismo funcional, porque o trabalho infantil ele impede a criança e o adolescente de ir para a escola. Então a gente tem casos no Brasil de que as crianças não vão para a escola porque elas precisam ajudar em casa, porque elas precisam trabalhar, sendo um trabalho que não é legal, né? Um trabalho ilegal, que é o trabalho infantil, que é um pouco combatido no Brasil, não tem muita fiscalização quanto a isso, mas ele existe e ele tira muitas crianças do caminho da educação. E outro assunto que também pode ser linkado aí é o ensino precário, né, das escolas. Então, a gente vê que muitos jovens, adolescentes não se sentem estimulados pelas escolas, seja pelos professores, que às vezes não estão muito dispostos a ensinar de forma dinâmica, de forma que faça o aluno se interessar por aprender. E a estrutura também da escola, enfim, gente, leitura.
E também a leitura, né, tá super relacionada com a questão do analfabetismo, a leitura na infância, o estímulo a isso. Então, acho que também pode ser um tema que caia. Um outro tema que já é um clichê, assim, né, é o lixo urbano, a quantidade de lixo que o mundo tá acumulando, né, o Brasil tá acumulando, porque o Enem, ele fala sempre do Brasil, né, gente? Então, a quantidade de lixo que a gente está acumulando. Então, com a pandemia veio também essa questão do consumismo, né? O lixo urbano, porque o consumismo, ele é um fator recorrente, né? A gente o tempo todo, né, acelerando, as pessoas comprando mais e mais, né? Agora, nesse período de pandemia, o consumismo, ele deu uma paradinha, assim, por causa que as pessoas não podiam estar indo comprar, mas veio a internet, né? Todo mundo compra pela internet. Acho que se o Enem fosse cobrar isso, ele cobraria assim algo mais específico, talvez falasse sobre plástico, né? Plástico é aquele tópico assim perfeito do Enem, né? O plástico ele tem muita bagagem, né? Porque é um material que tá em tudo, quase tudo tem plástico. Então, principalmente os objetos de puro consumismo, né? Então, embalagens de coisas que a gente compra, embalagem de alimento, de refrigerante, de água, enfim, tudo tem plástico. Plástico que não se degrada facilmente, rapidamente, que demora a se degradar. Então, poderia também ser cobrado essa temática. E o último tópico, o quinto tema que eu acho que pode cair no Enem, é ligado à saúde mental, mais especificamente, como o Enem gosta, ansiedade. Também acho que pode cair algo relacionado à depressão. O INEP também falou bastante do Setembro Amarelo no Instagram, então poderia cair também relacionado a suicídio, mas eu acho mais difícil. Acho que seria mais fácil cair sobre ansiedade, que é aquele tópico que todo mundo tá familiarizado, mas que a gente não fala tanto, né? A gente fala, ah, tal pessoa tem ansiedade, ou ansiedade é o mal do século, mas a gente não compreende as vertentes, né? A ansiedade como uma doença que afeta realmente a saúde mental de um indivíduo. Então, acho que principalmente agora, depois da pandemia, veio o isolamento social, vieram muitas questões, pessoas que tinham grandes metas, que tiveram que parar tudo, parar a vida por causa da pandemia. E isso, com certeza, para quem tem ansiedade, foi assim terrível. Então, seria um tema sim a ser abordado. Inclusive, a gente poderia usar a teoria da modernidade líquida, que vocês devem conhecer, né? Vocês conhecem, né, gente? Do Bauman. Tem que saber, viu? Enfim. E eu acho que esse seria um tema também muito cotado. Então é isso, gente. Prendi o cabelo aqui porque tá bastante calor aqui na minha cidade, viu? Senhor do céu. Tá complicado. Mas enfim, esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha anotado todos os temas para você fazer uma pesquisa no Google e anotar o máximo de coisas possíveis sobre esses temas e depois fazer uma redação, hein, gente? Ainda dá tempo. Se liga, não esquece que a redação conta muito na sua nota final. É muito importante você treinar bastante, você pesquisar sobre os temas que podem cair, aprofundar e arrasar e garantir a sua vaga linda e maravilhosa que tá te esperando, viu? Então, foca. E se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, tá, gente? Deixar o seu like, porque me ajuda muito. Comenta qual desses temas você acha que vai ser o tema da redação do Enem 2020. Então, foca aí, estudante. Tchauzinho.